Candidato, o senhor está prometendo um aumento do salário mínimo para R$ 600 já em 2011 e um aumento de 10% nas aposentadorias e pensões. O orçamento, que já está no Congresso, ele prevê 278 bilhões de gastos com a Previdência no ano que vem. Então, isso significa um aumento de 10%, 28 bilhões de reais. Essas promessas não são eleitoreiras, candidato? A porcentagem de meninos e meninas nessa sala. Vamos calcular? Como é que eu calcularia a porcentagem? Uma faltou. Eu calcularia. Eu sou economista, fui ministro, sei fazer conta. A porcentagem é assim. Ai, ai, ai! Olha, dá mais ou menos. Eu sou economista, fui ministro, sei fazer conta. Eu sou economista, fui ministro, sei fazer conta. E o salário mínimo vai para R$ 600 já no ano que vem, no Brasil inteiro. Por exemplo, além do salário mínimo e a aposentadoria, o senhor faz outra promessa ou anúncio, como o senhor disse, um 13º para o Bolsa Família, como se o programa de assistência fosse uma espécie de emprego. O seu partido defendia uma porta de saída para quem era dependente do Bolsa Família. Eu gostaria de saber o que aconteceu, o senhor mudou de opinião? O partido, e às vezes até o senhor, deu algumas declarações, olhando no histórico, numa pesquisa no banco de dados da Folha, que podem, por alguns, ser consideradas ambíguas. Se o senhor me permitir, vou ler 2 ou 3. Minhas. Suas e do seu partido também. Não, mas minhas. Suas, eu gostaria. Novembro de 2005, numa entrevista ao jornal Valor Econômico. Abrem aspas. Os programas de renda mínima se tornaram um instrumento de benesse política, eliminando as contrapartidas claras. O Bolsa Família está sendo preparado como instrumento assistencialista de política eleitoral. Aí tem algumas, se o senhor me permitir ler mais algumas 2 aqui. Em fevereiro de 2009, um grande aliado seu, Jarbas Vasconcelos, que é senador do PMDB de Pernambuco, vai concorrer ao governo de Pernambuco e o apoia, disse que o Bolsa Família é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. E mais adiante, uma frase, nesse caso, do presidente do seu partido, Sérgio Guerra, do PSDB, que disse que o Bolsa Família é usado no Nordeste pelo governo como coronéis usavam a distribuição de água. Ele chamou de Bolsa Esmola. Porque o governo gosta de dar dinheiro, sabe? A gente paga imposto, o governo fica dando. É bolsa isso, bolsa aquilo, e esse é o Bolsa Bandido. Não. Primeiro, nós criamos as bolsas. Eu criei a Bolsa Alimentação no governo Fernando Henrique, o Paulo Renato criou a Bolsa Escola e dos beneficiários do atual Bolsa Família já eram beneficiados por ambos os programas, fora outros programas existentes. O que o governo Lula fez foi juntar e chamar Bolsa Família. Falou aí em ascensão sobre educação, vamos falar sobre educação. No horário eleitoral gratuito, o senhor promete pôr 2 professores em cada sala de aula, cerca de 1.750.000 novos professores. Isso também não é prometer o que não se pode cumprir? Não, Renato. Em geral, tudo que eu proponho, ou eu já fiz, ou eu calculo. Tá certo? Isso eu fiz em São Paulo. Eu fiz na prefeitura. O que é o segundo professor? Você tem a professora titular, né, uma carreira dela, etc. E você pega uma bolsista universitária de pedagogia que ganha uma bolsa para pagar a faculdade. Ou se vai numa escola pública, fica para sua manutenção. E ela funciona como professora auxiliar. E fica na sala de aula acompanhando a professora titular, né, e ajuda os alunos. Eu, como prefeito, como governador, sempre fui dar aula para a 4ª série do ensino fundamental. Né, eu ia dar aula.
É dar aula com começo, meio e fim. Ensinava gráfico, tabela, uma aula de verdade. Muda quem está fazendo barulho, uma coisa muito à vontade com os alunos. Mas, candidato, só para a gente poder... Eu tenho poder paixão por isso, por dar aula. Entender justamente nessa questão, né? No governo de São Paulo, o senhor prometeu reduzir o número de professores temporários, por exemplo, aqueles que não podem se dedicar... Eu não posso deixar de concluir essa resposta. Pois não. Então, nós fizemos esse programa de 2 professoras. O que aconteceu? Melhorou incrivelmente a alfabetização do primeiro para o segundo ano, porque esse é um problema fundamental no ensino fundamental. É quando o aluno sai do primeiro do segundo ano analfabeto. Tendo uma segunda professora, reforçou muito o aprendizado. Eu ia dar aula, como estava dizendo, e às vezes eu ia lá para trás, tem um aluno que está no final, tem um, tem outro, que não entenderam. Se tem alguém junto que fica lá rodando, ou depois da aula, inclusive, pode dar uma explicação, isso ajuda muito. Mas fora como, que então, você treina a futura professora. E sai muito barato, porque é uma bolsa, são R$400, entendeu, Renato? Pois é, 2 professores, até o senhor mencionou, né? Um auxiliar. Mas como acreditar nessa promessa de 2 professores em sala de aula? Dos professores temporários está longe da meta a que o senhor se propôs, 46% do total é o dobro da média nacional. Não tem nada também a ver é uma a questão meta. de temporada. O genérico está fazendo 10 anos. Conquistas do PSDB. O genérico está fazendo 10 anos. Conquistas do PSDB. A gripe suína, ela é transmitida dos porquinhos para as pessoas só quando eles espirram ou quando a pessoa chega lá perto do nariz do porco. Portanto, uma providência elementar é não ficar perto de porquinho algum. Se você cresce um pouquinho, o mérito eu sei, cabe a mim. Pega na mentira. Parabéns, pegou a... O parabéns, pegou a... Inteiro também. Queria voltar um pouquinho para a política. Eu cubro a política de Brasília. A gente viu em Brasília primeiro o mensalão do governo Lula e depois o mensalão do DEM do Distrito Federal. Eu queria saber do senhor se é possível fazer um governo sem mensalão. Eu acho que é. É só o governo não fazer. O governo não faz. E como fazer? Não faz, você não deixa. Investiga, você tem a coisa, manda investigar. O senhor falou no primeiro. Quanto ao mensalão do DEM, teve uma diferença. É que o responsável foi posto fora do DEM. É uma vergonha para o senhor? No caso do PT, o pessoal ficou lá. O senhor considera uma vergonha ter um aliado que tenha tido... Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi. O que você acha? Não, eu estou lhe perguntando. Quem atua mais corretamente? Quem o senhor acha? Eu pergunto a você. Quem fez mensalão num caso permaneceu no partido. O outro foi posto para fora. Quem atua melhor? O senhor considerou o mensalão do DEM do DF uma vergonha por senhor ou não? Não. Você não... Depois, ainda no mesmo tom, Serra falou de uma composição com Arruda. Se eu definisse algo no plano nacional e ele viesse junto, o lema seria: vote num careca e ganhe 2. Não está respondendo essa pergunta. Mas o senhor também não respondeu ao nosso. Eu boto na cara dele. Não. Se você não responde a minha pergunta, você está se comportando meio partidariamente.